versículo 24 apenas, gostaria de fazer menção, que diz assim: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os. Irmãos, hoje, durante o dia, estava meditando, durante essa semana, pedindo ao Senhor que falasse aos nossos corações. E ao ler esse versículo, Deus começou a colocar algo no meu coração a respeito de lembrar. E aqui no versículo, ainda no versículo 24, diz: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, com Isaque, com Jacó. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos, sabendo que no livro, que essa história está no livro do Êxodo, no capítulo 2, como nós acabamos de fazer menção, e essa passagem fala a respeito de Moisés, do nascimento de Moisés, E ali a gente já vai vendo um resumo rápido da vida de Moisés, desde a sua infância até chegar à sua idade, onde ele, depois de uma certa idade, ele, vendo os judeus, que era da origem dele, criado, mesmo que ele estava sendo criado pela filha do faraó, ele ainda tinha uma ligação muito grande, da filho de judeu, criado pela sua própria mãe, E ela estava ali, naquele momento, olhando o judeu e alguém que tentava machucar o judeu, o egípcio. Então ele foi com as suas próprias mãos, matou aquele egípcio, enterrou, e ele achava que estava fazendo alguma coisa boa, defendendo o seu povo. E logo em seguida, quando foi no outro dia, ele sai e vê uma outra injustiça, e quando ele vai para aquele lugar para também tentar, quem sabe, remediar, porque ele estava sendo criado para reinar mais à frente, quem sabe, no lugar do rei, E aí ele estava ali naquele lugar, e ele vai tentar novamente intermediar aquela situação, e alguém olha para ele e diz assim: olha, mas você não é aquele que matou o egípcio e enterrou? Quem foi que te colocou como juiz da nossa vida? E ali ele teme muito, porque certamente aquela notícia chega ao rei, e o rei já estava pretendendo matá-lo. Então ele foge, vai para uma outra cidade, para Midian, vai para perto da sua família, e quando ele chega por lá, procurando quem sabe de alguma forma se achar na sua vida, e ali novamente ele tem um encontro com o Senhor. E quando chega no versículo 24, nós vemos que no versículo 23, você vê que o rei do Egito morre. E quando ele morre, então agora é uma possibilidade de Moisés voltar para a sua terra. Mas havia um grande clamor, porque o povo estava há muitos anos preso, escravizado. Havia um clamor, havia um grito, naquele povo, precisando de um socorro, precisando de uma resposta de Deus, que Deus levantasse alguém para o libertar. E esse cativeiro, irmão, já tinha 430 anos. Esse povo já estava clamando há muito tempo, e quando morre aquele rei, então eles se sentem que vai haver agora uma mudança. Está perto de uma mudança, está perto de um momento novo para a sua vida. E naquele momento, a palavra de Deus diz que eles clamaram. Versículo 23 diz: e aconteceu que depois desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o clamor subiu a Deus por causa da servidão. Ou seja, naquele momento que eles viram uma oportunidade, haveria algo que estava acontecendo, haveria algo novo para acontecer. Era um momento que, quem sabe, para eles era um momento decisivo, e eles estavam esperando de Deus uma solução para a sua vida, uma solução para os seus medos, para não voltar novamente um outro rei que viesse escravizar,
ser cruel com eles ou fazer alguma coisa. Então eles estavam ali apreensivos, esperando ao Senhor, e eles clamaram a Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que naquele clamor, eles clamaram ao Senhor, no versículo 24, e ouviu Deus o seu gemido. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, agora neste momento eu estou ouvindo o gemido, o grito, aquele choro que sai muitas vezes sem palavras e a gente não consegue controlar, aquela angústia que muitas vezes está no nosso peito, e Deus dizendo assim: eu estou ouvindo este choro, eu estou ouvindo este grito, essa angústia. Às vezes a gente pensa que alguém pode não estar vendo na igreja, o pastor, o seu irmão, o seu cônjuge, alguém não está vendo, mas Deus estava dizendo: eu ouvi, aleluia, este grito. É um grito de silêncio, quem sabe, aquela angústia, aleluia. E ele diz: eu ouvi o seu gemido, e lembrou-se Deus de Abraão, do concerto que tinha com Abraão. Eu gostaria de fazer uma observação aqui antes de nós continuarmos na pregação, porque quando você diz assim, e lembrou-se Deus, é como se para nós, seres humanos mortais, lembrar significa que você esqueceu. Porque quando geralmente eu uso esse termo para nós humanos, de lembrar, a menos que você tenha uma amnésia, a menos que você tenha... Qual é aquela doença mesmo que a pessoa fica quando é mais velha? E tem gente que quando às vezes vai perguntar alguma coisa pra gente, como é o nome? Um dia um irmão perguntou pra mim: mas pastor, como é o nome daquele rapaz que foi salvar, aquele homem que foi salvar o seu sobrinho lá na terra? Eu disse assim: Abraão. Ele disse: lembrei. Mas esse rapaz deve estar com amnésia. Eu acabei de dizer para ele, que ele lembrou. Está com Alzheimer. Então, quando nós estamos falando a respeito de lembrar, é porque nós podemos esquecer. Somos seres humanos. Às vezes alguém faz um bem para a gente e às vezes a gente esquece. Às vezes a gente faz alguma coisa e espera que alguém se lembre, e às vezes a gente, como humanos, nos esquecemos. Então esse termo não se atribui a Deus. Ainda que ele está dizendo e Deus lembrou-se, ele não está dizendo lembrou-se no sentido de que Deus havia esquecido, porque se você observar lá no livro dos Salmos, a palavra de Deus diz que ele faz pacto com o seu povo até 1000 gerações, e ele lembra do pacto que fez com aquele povo. Aleluia. Ele está dizendo assim: eu não me esqueço de você, eu não me esqueço da palavra que eu dei para você, aleluia. Eu não me esqueço da promessa que eu fiz para a sua vida. A tua casa, a tua família, a tua vida está na minha presença. Então glorifica o nome do Senhor, porque se nós nos esquecemos, e ainda vou lhe dizer mais, às vezes nós nos esquecemos do que falamos, mas Deus nos lembra e diz assim: eu estou lembrado, aleluia, da tua palavra, quando você falou que precisava de um auxílio, que precisava que o Senhor fizesse algo, aleluia. Deus está falando conosco nessa noite. Levanta a tua mão, glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E não falar aqui, irmãos, e falar assim, olha, e Deus lembrou-se, é somente uma linguagem para nós entendermos ou tentarmos entender o que estava acontecendo, porque o lembrar em muitas ocasiões tem sentido diferente. Neste caso, Deus lembrou-se do pacto. Ele estava dizendo: chegou a hora. Aleluia. Chegou a hora de falar do pacto que eu fiz com Abraão. Chegou a hora de começar a fazer o que eu havia prometido. Eu tinha lá falado com Abraão, confirmei com Isaac e com Jacó, de que eu tenho uma aliança contigo, e eu não me esqueci
não tem idade na presença do Senhor, não tem tempo na presença do Senhor. Ele é ontem, hoje, é amanhã. Ele está dizendo: eu estou lembrado, você não está esquecida. Aleluia, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Zahar no hebraico quer dizer lembrar. Quer dizer que ele lembrou. Aleluia. Mas quando nós encontramos essa mesma palavra em outros contextos, por exemplo, lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 25, a palavra de Deus diz assim: e eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei. Aleluia. Aleluia. Será que ele está dizendo que ele não tem memória? Será que ele está dizendo que ele não vai se lembrar porque ele não, está dizendo que ele não vai fazer juízo. Ele sabe, mas ele perdoou. Ele sabe, mas ele diz: por amor de mim, eu te perdoei e não levarei em consideração. Quando você se arrepende, quando você busca, quando você fala com ele, ele diz: eu não me esqueci. Aleluia. Mas dos teus pecados eu não quero mais me lembrar. Significa: eu te perdoei, estou te dando uma nova chance. Aleluia, estou te dando um novo começo. É hora de glorificar, é hora de exaltar, é hora de você confiar que eu estou no controle da tua vida. Aleluia. Aleluia. Então, lembrar para nós no contexto bíblico tem muitas aplicações. Aleluia. E enquanto eu estava fazendo essa mensagem, me lembrei de José. E a palavra de Deus fala muito claro a respeito de José. Os irmãos conhecem a história, eu vou falar de muito resumido, porque é quase 30 capítulos a respeito da história, então eu vou tentar resumir para que você possa entender. José era aquele jovem sonhador que tinha sonhos, aquele jovem que ele não pediu para sonhar, mas Deus deu sonhos para ele. Glória a Deus. Deus usou nesta área tão importante da vida dele, e ele teve alguns sonhos. E eu vou tentar resumir a história. Os irmãos já sabem, os irmãos ficaram muito chateados, porque ele era como se fosse o escolhidozinho da mamãe, não é? E do papai. Então os irmãos tramam no seu coração a se desfazer de José. E eles levam, e quando eles estavam no deserto, um dia e José estava por ali, quando eles viram José de longe, eles disseram: ali ó, lá vem o sonhador mor, vamos dar um jeito neles. E aí quando eles chegaram, eles planejaram de matar a ele, e jogaram ele numa cova. E quando estava lá naquele, não é, a Bíblia diz que é como se fosse uma cisterna, um lugar ali que possivelmente pudesse ter água, mas naquele momento não tinha. Jogaram José. E ali, quando estavam planejando o que é que nós vamos fazer, vamos matar ou não vamos matar, o que é que nós vamos fazer, então Deus toca no coração de alguém, um dos irmãos dele, mais responsável pela vida dele, olha e diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, não vamos matar não, vamos vendê-lo. E aí eles pegam, vendem para os ismaelitas que estavam passando por ali, compraram ele, levaram ele para ser como um escravo. Ele é vendido como escravo. E eu fico pensando, irmãos, quantas vezes José começou a orar e dizer: Senhor, se lembra, Senhor, lembra da tua promessa. Eu não pedi para sonhar, eu não pedi para sonhar, eu não pedi para ser usado, eu não pedi para que o Senhor pudesse fazer alguma coisa com a minha vida. Mas durante aquele período, irmãos, a Bíblia diz que Deus era com José. Ainda que ele não estivesse sendo lembrado, ainda que não tivesse chegado a hora dele, mas Deus era com José. E uma coisa interessante na Bíblia, irmãos, é que ele deixa escrito isso, porque Deus poderia omitir, a palavra poderia omitir de dizer que ele não estava, simplesmente poderia contar a história de José e chegar
chegar até lá na frente, mas a Bíblia continua dizendo em muitos capítulos: e Deus era com José. Aleluia. Quem sabe ele não estivesse vendo, quem sabe ele não estivesse entendendo, mas a Bíblia estava lembrando e dizendo: Deus era com José. Os irmãos sabem a história. Ele cresce, ele vai ali, né? Ele cresce assim no meio do povo, ali no meio do carcereiro e tal, ganha uma posição, começam a crescer, começa a prosperar, e ali vem a mulher de Potifar. E a mulher de Potifar chega naquele lugar, se interessa por José, começa, quem sabe, tentar ludibriar a José, mas José tinha um compromisso com Deus. E então ele não quis nada com ela, porque ele já estava crescendo no reinado. E quando disseram isso para Potifar, ainda que Potifar ainda poupou a vida dele, mas ainda uma vez mais manda ele para a prisão. Ele volta para a prisão. E eu fico imaginando novamente ele dizendo lá: mas Senhor, eu não fiz nada para estar aqui nessa prisão. Eu, pelo contrário, eu fiz a coisa certa. E ainda fazendo a coisa certa, vim para a prisão. E aquele momento, irmãos, é um momento muito difícil, porque quando nós estamos errados, quando nós erramos, pecamos ou fazemos alguma coisa errada, a gente até entende, até a gente se atribui: foi porque eu errei, foi porque eu pequei, foi porque eu fiz alguma coisa errada. Mas a pessoa fazendo tudo certo, a pessoa fazendo tudo o que era para ser feito, voltar para a prisão era realmente uma coisa muito complicada de se entender. Aleluia. Mas o que é interessante, irmãos, é que ainda assim, aleluia, a palavra de Deus dizia assim: Deus era com José. É como você vem na igreja, às vezes você vem pensando que Deus não está vendo sua vida, seu coração. Aleluia. E Deus diz assim: eu te amo, eu te escolhi. Ah, pastor, mas eu não estou bem, eu não estou espiritualmente, Deus está dizendo: eu te amo, eu cuido de você, tem um momento certo. Aleluia. O lembrar do Senhor não significa que Ele esqueceu, significa que Ele entrou em ação pela tua vida. Então aguarda o que o Senhor tem para fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A história continua. Ele fica preso novamente. Diz a palavra de Deus que, chegando lá, tinha 2 presos com ele. Um era o copeiro e o outro o padeiro. O copeiro chega para ele e diz assim: olha, eu tive um sonho ontem. E ele olhou para o copeiro e diz assim: não se preocupe, eu sou uma pessoa que posso interpretar seus sonhos. E aí o copeiro disse: é verdade? Ele disse: sim, pode contar os seus sonhos. E aí o copeiro conta o seu sonho. E quando ele conta os sonhos, preste bem atenção nisso, porque é alguma coisa importante de Deus para a sua vida. Ele estava ali olhando e contando o sonho. E quando ele conta o sonho dele, então há uma revelação de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lá no meio da prisão, lá no momento mais triste da sua vida, lá no momento mais oprimido que uma pessoa pode estar, que é preso, esquecido de tudo e de todos. Aleluia. Mas nós lemos aqui na quinta-feira, aleluia, que a árvore que estende as suas raízes para o ribeiro, ela não receia quando vem o calor, e ainda no tempo da sequidão ela continua dando frutos. Aleluia. Lá na prisão ele disse: eu tenho interpretação para você. Tem vezes, irmãos, que você não entende. Às vezes: pastor, eu estou numa vida tão difícil, eu estou tão mal. Aí chega alguém pior do que eu e começa a contar a vida dele para mim. É Deus dizendo: eu tenho aliança contigo e o meu pacto contigo é que eu vou usar a tua boca, eu vou usar a tua boca. Então glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Alguém vai se aproximar de você, quem sabe já se aproximou, esperando da tua boca uma palavra de vida. Alguém tem palavra de vida aí? Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Porque não importa se você está lá em cima ou na prisão, Deus está dizendo: eu vou usar alguém para te levar, para que
você escute a palavra, para que você entenda que eu sou o Senhor, que guardo os teus passos e conheço a tua vida, aleluia, que eu te amo, aleluia, e não estou esquecido de ti. Você pode, então glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Aquele homem ficou impressionado. O outro padeiro também ficou, disse assim: olha, profetiza também para mim. Eu vou te contar o sonho que eu tive. E aí ele conta o sonho. José diz: olha, tu vai morrer. Aí o copeiro diz assim: mas e eu? Ele diz: você vai voltar para servir o rei. Aleluia. Aí ele volta. E quando ele estava saindo, eu fico imaginando, quando ele estava ali para sair, aleluia, José olha para ele e diz assim: olha, quando você estiver lá pertinho do rei, não te esquece de mim não. Lembra-te de mim quando você estiver lá pertinho do rei. Mas a palavra de Deus diz que aquele homem esqueceu. Na verdade não diz que ele esqueceu, simplesmente omite que ele não lembrou. Se ele lembrou, não falou. Depois de 2 anos, a situação era complicada. Novamente, irmãos. Aí Deus levanta, dá um sonho para o rei. E aí o rei fica angustiado, dizendo: tem alguém que possa interpretar um sonho? E aí o copeiro lembra-se de José. Aleluia. Aleluia. Quando chega a hora de Deus agir, irmãos, o inferno vai ter que recuar, porque Deus vai fazer alguma coisa para alguém lembrar do que você fez em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que o homem esqueça, ele diz: eu não me esqueci. A minha promessa tem que se cumprir lá na frente. Então ele disse: eu me lembrei da aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aleluia, tem que fazer algo aqui. E aí ele vai ali e diz assim: olha, tem um jovem lá na prisão que ele interpreta os sonhos. O rei diz assim: então manda buscar esse homem. Preparam ele, arrancam a barba dele, deixam ele prontinho. Se tivesse aqui o pastor Valdeir, ele ia dar um glória a Deus, arranca a barba, bota lá direitinho. Aí chama ele lá para frente. Aí quando chega lá na frente, aleluia, o rei conta a história. Os irmãos já conhecem, eu vou só resumir. Eles contam uma história, e aí José interpreta o sonho e dá a solução. O rei tem um sonho, dizendo que ele sonha com aquelas vacas gordas que são devoradas por vacas magras. Ele tem um sonho que eram umas espigas gordas, bonitas, que são devoradas por outras espigas magras. E quando ele fala isso, José tem a interpretação do sonho, e ele diz que os 2 sonhos são a mesma coisa. O que está acontecendo é que nós vamos ter 7 anos de muita bonança, mas também aquelas 7 vacas magras que estão ali, elas representam 7 anos de muita, mas de muita escassez. Então essa é a interpretação do sonho. O faraó olha para lá, o pessoal olha e diz assim: mas e agora? Quem a gente pode pôr para governar, para ajeitar a situação? Aí ele olha para José e diz assim: mas que melhor para a gente colocar do que você, que tem o espírito de sabedoria. Aleluia. Aí vai novamente 7 anos de fartura. No ano da fartura, irmãos, eles levantam grandes celeiros, eles acumulam ali muito trigo, muito alimento para poder entregar na hora da necessidade. Tudo estava pronto, as coisas estavam melhores, as coisas estavam bem. Aleluia. Quando chega o período da sequidão, o período onde as pessoas não tinham onde comer, escutaram que lá no Egito tinha comida. Aleluia. Aleluia. Está chegando a hora de lembrar. Está chegando a hora, aleluia, das pessoas lembrarem o que é que Deus tem contigo. Aleluia. Aí ele disse: olha, tem lá, foram lá, e quando chegaram lá, eles não reconheceram a José,
mas José reconheceu a ele. Aleluia. O que isso me diz, pastor? Isso me diz o seguinte: existe uma grande diferença que Deus está fazendo na tua vida. Muitos não vão nem reconhecer a tua vida, muitos não vão reconhecer você, muitos vão dizer: é aquela que vivia daquele jeito, é aquele que andava daquela maneira. Aleluia. Deus dizendo assim: eu tenho um pacto, uma aliança, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Vou resumir mais a história, porque o tempo não me permite ir muito mais além. José faz um plano para que os outros irmãos viessem também. E ele esconde lá num copo de ouro, entre as comidas lá, e diz assim: quando os jovens, o pessoal estava saindo, ele disse assim: vai lá e vê se tem alguma coisa lá. E aí eles abriram, acharam, e disseram assim: vocês estão roubando a gente cuidou tão bem de vocês, né? E aí aquele plano ficou assim meio que espantado. Não. Aí José disse assim: não, manda trazer todos aqui. A ansiedade dele ver a família, né? De ver o irmão que ele nunca tinha visto ainda, que já tinha nascido, de ver o pai novamente, a mãe novamente, aquela angústia, aquela vontade de ver. Disse assim: olha, fez um plano para ver se eles chegavam. E quando eles foram, ficou aquele negócio no coração doendo. E daqui a pouco vem todos, inclusive vem o pai, vem todos vêm ali. E ele fica ali e olhando. E quando ele pensa em fazer alguma coisa, o Espírito de Deus já tinha mudado ele, já tinha transformado a vida dele. Aleluia. Aleluia. E quando os irmãos souberam que era José, a Bíblia diz que eles ficaram pensando no que ia dizer para José. E eles pensando, então José, já sabendo que eles já sabiam do plano, que as coisas estavam acontecendo, José se apresenta para eles. E eu fico imaginando agora os irmãos, tudo querendo dizer: olha, me perdoa, eu fiz isso com você. Eles pensando em dizer, mas a palavra de Deus diz que se antecipou José e falou para ele: não precisa me pedir perdão, não precisa falar nada, porque para a preservação da vida Deus me enviou na frente. Aleluia. Eu não sei se você entendeu o que Deus está falando nessa noite. Aleluia. Às vezes você sofre, você chora, você ora, você pensa que as coisas não estão acontecendo, mas Deus está dizendo: eu te enviei na frente para preservar a tua casa, a tua família, os teus. Continua orando, continua buscando, continua perseverando, porque o Senhor, aleluia, está trabalhando pela tua vida. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Você pensou que estava só, nessa casa, e Deus dizendo: eu estou lembrado da minha aliança que tenho contigo, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Tua casa, ele já falou, aleluia, os teus filhos são meus, a tua casa é minha, a tua família, aleluia. Adora o nome do Senhor e clama, e começa a clamar, porque a palavra de Deus diz que ele ouviu o clamor, ele sabe como você chegou aqui, e ainda que ninguém saiba, ele diz: eu conheço o sussurro, eu conheço o gemido. Às vezes você chora, às vezes você diz assim: mas ninguém está. E Deus diz assim: mas eu vi como você entrou aqui, o sorriso na boca para que ninguém percebesse, e Deus dizendo: mas eu escuto os gemidos. Continue orando, feche os seus olhos e adore o nome do Senhor nessa noite. Há algo de Deus nesse lugar, algo para acontecer. O Senhor está dizendo: eu não me esqueci. Mas Senhor, por que está demorando tanto? Será, aleluia, o Senhor se lembra ainda? E Deus dizendo assim: eu não somente me lembro, aleluia, como estou te falando nessa noite,
eu ando contigo, eu sou contigo. Santo é o teu nome, ó Deus. Glória a Aleluia. Aleluia, Aleluia. aleluia, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Oh Deus. Tem gente que tem uma autoestima muito baixa, Aleluia. tem gente que tem uma autoestima muito baixa, abalada, Glória. uma autoestima muito baixa, abalada muitas vezes por palavras, que o homem esquece, mas Deus disse: eu não esqueço. Santo é o teu nome, Deus. Ah, mas olha, falaram assim comigo, disseram isso, e Deus dizendo: mas eu estou ouvindo, eu estou lembrado. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Isaías capítulo 49, versículo 15 em diante diz assim: porque pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria? Eu acho que alguém leu isso agora, esses dias, agora há pouco. E não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que ela esquecesse, eu todavia não me esquecerei. Aleluia. Ainda que a sua mãe esqueça, ainda que os seus esqueçam, ele disse: eu não me esquecerei. Às vezes a pessoa sente tanta falta porque os parentes se afastaram, porque as coisas não estão indo muito bem. Deus dizendo assim: mas eu não me esqueci. E se existe uma lista boa de ser lembrada, é a lista do Senhor. Aleluia, porque no versículo 16 ele disse: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente na minha presença. Ele disse: pode quem quiser esquecer, mas você não é esquecida. Você não é esquecido, eu tenho gravado nas minhas mãos. Outra metáfora, porque Deus não escreveu o nome de todo mundo na mão dele, irmão, para lembrar, dizer: opa, isso é coisa nossa. A gente que esquece, isso é só uma metáfora para dizer que você nunca saiu dos alvos do plano de Deus para a glória do nome do Senhor. Ele disse: eu tenho a tua mão, eu tenho a minha mão escrita a tua casa, eu tenho a minha mão escrita os teus filhos, o teu matrimônio, os teus bens, eu tenho escrito na minha mão, eu não esqueci. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, está chegando a hora de lembrar. Livro de Esther, Mardoqueu, capítulo 2. A Bíblia diz que os eunucos prepararam, tentaram preparar alguma coisa para matar o rei. Mas como Mardoqueu sempre estava na porta do rei, e o melhor lugar que tem para se estar é na porta do rei, ele estava lá e ouviu que esses dois homens iriam matar o rei. Ele novamente chega e diz: olha, tem dois homens aí que querem matar o rei. Aqueles homens lá, irmãos, foram presos. E alguém pode me pensar assim: pastor, mas o Mardoqueu salvou a vida do rei. Imagine, irmãos, eu sempre faço essa mesma aplicação quando eu falo dessa situação. Você imagina você salvando a vida do presidente, né? Como é o nome do presidente? Biden. Na minha cabeça ainda está o Trump. É o Biden. Se imagina você salvando a vida do Biden. Você salvou. O que é que você ia pensar, irmão? Eu já sei. Quero meu brincar. Eu já sei. Eu quero meu brincar. Eu quero me aposentar, eu quero $1 milhão. Você fica imaginando o que você fica pensando. Sabe o que aconteceu com ele, o Mardoqueu? Nada. Passou-se os anos.
passou-se. Chega lá na frente, os irmãos já conhecem a história. O tal de Amã fica irritado. Por quê? Porque Mardoqueu estava sempre na porta do rei. E aí ele passa e ele queria que as pessoas se dobrassem. E Amã e Mardoqueu disse: eu não me dobro diante de homem nenhum, só diante de Deus. E ele ficava irritado porque Mardoqueu era o único que não se dobrava diante dele. Então ele olha e diz assim: vou fazer um plano para acabar com a vida dele. E ele faz um plano. E os irmãos já conhecem a história. E resumindo, porque o tempo já não me permite, irmãos, ir muito mais à frente, o que acontece? Ele prepara uma forca para matar Mardoqueu. Está tudo armado, tudo pronto. Aí Mardoqueu sabe, Mardoqueu vai lá e fala com Esther, capítulo 4, versículo 14, diz: olha, vai lá e vai, ora e jejua, prepara tuas, porque dá um plano para acabar com a vida dos judeus. E se tu não fizeres alguma coisa, de outro lugar virá a salvação, mas tu e a tua casa perecerá. Elas vão se aprontam, ajeitam, começam a jejuar, começam a buscar. E o rei já estava para no outro dia, o povo já estava preparando para no outro dia acabar com a vida de Mardoqueu. E aí nessa noite, novamente, o rei perde o sono. E naquela época não tinha Netflix, não tinha YouTube. Então ele pegou o Netflix da época. Ele disse assim: olha, falou lá para o jovem e disse assim: vai lá e busca lá o livro das crônicas. Vai lá e conta alguma história para mim, porque eu não estou conseguindo dormir. E ele foram lá. Eu gosto geralmente de falar, porque quando a gente foi lá, pegou o livro, trouxe e leu, é muito vago. Eu preciso lhe falar. Outro dia eu estava fazendo um estudo a respeito das grandes bibliotecas que tinham naquela época, e eu me lembro que uma das bibliotecas era muito maior do que essa sala aqui, dava um monte de sala dessa junta, e cada uma delas assim tinha um rolozinho escrito, né, porque o livro daquela época era um rolozinho escrito assim, e colocado lá. Então eram muitos. Você imagina uma sala dessa cheia de pergaminhos, cheio de pergaminho para tudo que é lado, porque o livro das crônicas, irmãos, era para contar tudo o que acontecia com o rei. Se ele nasceu em tal ano, ele escrevia, nasceu em tal ano, e iam escrevendo tudo. Então eram muitos livros. Só entrou para a nossa Bíblia dois livros das crônicas. Os livros, tem muitos livros dos reis de Israel. Na verdade entrou 4, porque o livro dos reis também é pronto. E aí quando eles começaram lá, eles foram lá e pegaram lá um dos livros lá. Eu só estou falando isso para você imaginar numa sala desse tamanho, cheia de livro. Ele pegou um livro lá. E eles foram lá para contar a história para o rei. E aí eles começaram. No dia tal, na hora tal, os dois eunucos queriam matar o rei. E eles se prepararam para matar o rei. Mas houve um homem que foi lá e delatou. E quando delatou a respeito dele, aí eles prenderam aqueles dois eunucos e eles não mataram o rei. E o rei ficou querendo ouvir a cena dos próximos capítulos. E ele ficou assim: mas e aí? O que aconteceu? Não, só isso. Não, como assim só isso? Não, eles foram lá e fizeram isso, mas não fizeram nada por ele? Não. Eles, como assim não fizeram nada por Deus? Não tem escrito aqui nada. Aqui só está dizendo que eles foram lá, salvaram a vida do rei, e depois que salvaram a vida do rei, acabou. Tem um salmo na Bíblia que diz, irmãos, que as suas orações, as suas lágrimas estão diante do Senhor. Aleluia. Você está pensando que Deus não está registrando? No livro dele tem tudo. Ele já viu tudo. No Salmo 139 ele disse: antes que houvesse uma palavra na tua boca, ele disse: ele já te conhece. Aleluia. Quando você estava sendo entretecido no ventre da tua mãe, ele já estava escrevendo todos os órgãos da tua vida lá.
Ele sabe. E a Bíblia diz que, olha, as nossas orações e as nossas lágrimas estão diante dele. Aleluia. O rei olhou e disse: nada foi feito, nada. E aí já estava chegando a hora da manhã. Ele disse assim: manda buscar aqui aquele rapaz que está entrando ali. Quem estava entrando era justamente Amã. Amã estava entrando, irmãos, e quando ele estava entrando, e ele começou ele disse assim: ó, chama a Amã aqui, por favor. E a Amã chega ali na frente para falar com o rei. Só me dê mais um pouquinho de atenção nesse momento. Se preocupe não. Não se preocupe não. Olha aqui para mim. O que é que acontece naquele momento? O rei diz assim: olha, chama ele aqui. E a Amã chega lá. E aí o rei olha para a Amã e diz assim: Amã, me diz uma coisa. O que é que o rei pode fazer para o homem a quem o rei honra? O Amã pensou que era com ele. Pensou que era logo ele. Ele disse: eu sou o segundo do reinado. Eu sou o co-pastor do reinado. O pessoal sabe o que eu estou falando. Primeiro o doutrina sabe. Aí, olha, eu sou o homem, eu sou. Aí ele disse assim: o que eu posso fazer? Aí ele disse: eu vou pedir o melhor. Disse assim: olha, é o seguinte, você pode colocar a roupa do rei. Você não quer uma vontade? Não que o co-pastor não queira isso, não. Você não quer a roupa do rei. Eu até vou mudar a brincadeira, não vai ser não. Vai lá! E aí ele coloca a roupa do rei. Ele disse: escreve aí, escreve. Ele foi lá e escreveu. E aí o que mais que ele queria? Não, olha, eu quero. Não, ele disse: eu quero. Ele disse: assim, ó, podia colocar ele para andar no cavalo do rei. Ele disse: olha, anota aí, gostei dessa para mim. Ele disse: o que mais? Ele disse: agora ele podia usar o anel do rei. Vai lá, anota. Anotou. E a mão pensando: agora eu vou arrebentar. O que mais a mãe disse? Olha, vai uma pessoa na frente, puxando o cavalo e dizendo assim: assim se faz ao homem a quem Deus ou a quem o rei honra. Ele disse: gostei dessa também, coloca aí. Ele disse: aí, tem que ser uma pessoa importante, pode ser qualquer um. Não, então coloca aí, primeiro do rei. Quando terminou, ele disse: terminou, tem mais nada? Ele disse: tem mais nada. Ele disse assim: vai lá e pega a mão e coloca a roupa do rei, o anel do rei, põe ele no cavalo do rei, e você é o maior do reinado. Vai lá e sai puxando ele pelo meio da cidade e dizendo: assim se faz ao homem a quem Deus honra. Eu quero te dizer nessa noite: Deus está lembrado da tua aliança. Ele está lembrado do pacto que Ele tem contigo. E pode ser que o homem pode ter esquecido, mas Deus está dizendo: eu estou lembrado. Você pode ficar em pé nessa noite glorificando o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deus sabe como você entrou neste lugar. E às vezes tem palavras que machucam o nosso coração. Mas Deus está dizendo: eu não deixei de estar contigo. E você já ouviu isso? Você já ouviu Deus falar que Ele iria cuidar de você? Que essa tristeza, essa angústia, aleluia, vai passar. Que o Senhor vai entrar em ação pela sua vida. Continue adorando. Feche os seus olhos e adore o nome do Senhor. Às vezes tem palavras que machucam mais do que um tapa. E a gente quer simplesmente que Deus limpe o nosso coração. Tiveram palavras da sua família
da sua casa. Às vezes, irmãos, tem pais que não têm direção e dizem assim: olha, você não vai ser nada, você vai ser mais um, você vai lá para os Estados Unidos, você vai ser mais, você vai ser assim, você vai ser uma prostituta, você não vai ser ninguém. Tem palavras, irmãos, que tentam denegrir, destruir a nossa vida. Mas Deus disse: mas eu lembrei da minha aliança que tenho contigo. E dos meus pecados, ele diz assim: eu não quero lembrar. Glória a Deus. A sua casa, a sua família está na presença do Senhor. Ele disse assim: eu tenho aliança com os teus pais. Aleluia. Isso quando que Deus está falando nessa noite. Ele disse: eu tenho uma herança, eu tenho um pacto com os teus pais. E com Jacó, e com Isaac, eu tenho uma aliança. Eu já falei lá atrás para os teus pais que eu iria te guardar. Eu já tinha falado para eles que eu iria guardar a tua casa, que eu iria entrar debaixo minha decai, aleluia, que eu ia guardar a tua entrada e a tua saída, aleluia, que desde o ventre eu tenho te visto, tenho contemplado, é hora, aleluia, Deus não me esqueceu de me encontrar, ele disse: é hora, aleluia, de mudar a tua história, porque para a preservação da vida, eu estou fazendo algo que você não entende, que você não vê, que você não sabe, aleluia, mas eu estou trabalhando na tua frente. Aleluia, adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, porque há uma palavra do céu, há uma palavra do céu. O inimigo disse: eu quero acabar com a vida dela, eu quero acabar com a vida dela, e quando o inimigo chega perto, aleluia, Deus diz assim: não toca, não toca, porque eu lembrei, tenho uma aliança com o pai dela, leva, deva, sobre ele, deva, aleluia, eu disse: vou guardar e vou levantar. Aleluia, eu quero lhe dar um minuto, se Deus falou com você, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu vou falar com você. Se Deus não falou, fique no seu lugar, mas se Deus falou, vem aqui na frente, porque Deus vai mandar corações.